Atacante que pertence ao Atlético Goianiense está emprestado ao Botafogo e interessa ao Paysandu para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje quero trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito desse ponto esquerda de bastante velocidade, quais são as suas principais características de jogo, será que pode se encaixar, por exemplo, em um contexto de Série C do Campeonato Brasileiro, os seus números nas últimas temporadas e se pode ser ou não um bom reforço para o Papão visando a disputa do Campeonato Brasileiro. Só antes de começarmos eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos do Paysandu aqui no nosso canal do Black Card. Combinado? Ajudar a gente a chegar nessa marca também de 50 mil inscritos que já está bem próximo. E o nosso Instagram também, @BlackCardFoot, você encontra ele aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Outro recado que eu quero passar para vocês é da DG Store, loja de camisas esportivas, para você adquirir uma dessa como eu estou utilizando da Atalanta, do Porto, outros vários clubes do futebol brasileiro e internacional, seleções e muito mais, saindo a partir de R$ 120 sem a personalização e com a personalização, seu nome e número atrás, incluso a partir de R$ 159,90, com frete grátis para todo o Brasil. E melhor ainda, você vindo aqui pelo nosso canal do Black Card, você garante 10% de desconto no valor da sua compra, combinado? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado lá do Instagram da DG Store. Já observa ali os melhores modelos, o que você mais gostar, só fazer o seu pedido e falar que veio aqui pelo nosso canal, garantir 10% de desconto no valor da sua compra. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o atacante Luiz Felipe, ele que pertence ao Atlético Goianiense, está repassado ao Botafogo nessa atual temporada, tem apenas 22 anos de idade e um jogo somente nessa atual temporada de 2023, participou de apenas uma partida do Fogão no Campeonato Carioca, ainda lá no dia 15 de janeiro, 31 minutos na derrota diante do Audax do Rio de Janeiro também. Essa informação foi confirmada lá pelo Magno Fernandes, muito obrigado a ele. No seu Twitter, ele colocou o seguinte, abre aspas, em contato com o presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista, ele disse que o atacante ponta Luiz Felipe, de 22 anos, que está emprestado ao Botafogo, revelou que o Paysandu demonstrou interesse em uma possível aquisição. O contrato do Luiz com o time goiano é válido por mais 2 anos, fecha aspas, o que tweetou, o Magno Fernandes lá no seu Twitter. Muito obrigado novamente ao jornalista. O Luiz Felipe realmente um jogador interessante, muito pouco aproveitado nas últimas equipes que ele passou, porém no rápido desempenho com o Náutico no ano passado, em 11 partidas e um gol marcado na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, de fato chamou bastante atenção. Seu contrato ainda é longo no Atlético, eu acredito que ele não voltará para a disputa também da Série B do Campeonato Brasileiro e muito menos seguirá no Botafogo, que não tem mais um calendário para a sequência do ano, O Botafogo B não existe uma possibilidade, por exemplo, uma expectativa de utilizar os garotos que estão por ali. Vale lembrar que nesse empréstimo do Atlético Goianiense, até dezembro dessa atual temporada, juntamente ao Botafogo, existe uma opção de compra da equipe carioca por aproximadamente R$ 1,5 milhão por 80% dos direitos econômicos do jovem atacante. Então, o Luiz Felipe não está com muito espaço lá no Botafogo. O Atlético também acredito que não vai trazer, voltar com o jogador para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo informações do Magno Fernandes, seria sim uma boa possibilidade esse interesse da diretoria do Paysandu em contar com um jogador de 22 anos. Em relação, por exemplo, às suas principais características de jogo, vou deixar para vocês o mapa dele passando aqui de movimentação. Segundo o pessoal do SofaScore, é um jogador que é destro, 1,83 m de altura e joga principalmente na ponta esquerda. A sua principal característica é essa, um atleta que é assim, de boa velocidade, corre bastante, porém o jogo físico dele é algo que também chama a atenção. Não é aquele cara baixinho, franzino, que só corre ali nas pontas, muito pelo contrário. Os poucos gols que ele tem na sua carreira demonstram uma característica muito interessante, de cortar para dentro, buscar uma finalização de média e longa distância com muita potência, grande parte delas também colocada, Então um cara que bate muito bem colocado de fora da área e busca essa jogada individual, trazendo do lado esquerdo do campo para a região mais central e buscando uma finalização. Além disso, eu gostei das suas atuações com a camisa do Náutico na Série B do ano passado, principalmente pela sua boa profundidade. É um jogador que, se não for ele, aquele cara para dar a correria no lance, ele também tem a qualidade para distribuir o jogo. Dar um passe, por exemplo, um lançamento, uma visão de jogo muito mais trabalhada do que geralmente a gente costuma observar dos jogadores que atuam pelos lados do campo. Então eu achei interessante essas características aí, os pontos fortes do Luiz Felipe, tanto essa sua boa velocidade pelas beiradas, o que é de praxe,
essa perna direita, jogando no lado esquerdo, que pode ser realmente um elemento surpresa para a marcação, trazendo para dentro, buscando um chute de longa distância e também um bom complemento das suas jogadas, né? Principalmente no segundo pau, aquele famoso gol, que a bola sai do lado direito, passa ali por todo mundo e acaba completando pelo lado esquerdo do campo também. Gostei do que eu vi do Luiz Felipe, tanto nas suas partidas pelo Atlético, que foram rápidas, né? Apenas 2 atuações na temporada passada, e também com a camisa do Náutico na Série B de 2022. Acredito ser um jogador interessante, até para o próprio Atlético, né? Na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, poderia compor muito bem o elenco. Caso o Dragão não tenha o interesse de permanecer, o atleta, né? É o que parece nesse momento, um repasse para o Paysandu é sim algo bem plausível. Acho que reforçaria muito bem para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. É um jogador que já tem uma experiência em um nível acima em relação, por exemplo, às divisões aqui no futebol brasileiro. Já jogou a Série A com a camisa do Red Bull Bragantino, no Atlético Goianiense algumas partidas no Goianão e na Série B do ano passado pelo Náutico. Ainda tem fome de bola, é um jogador jovem, acredito ser uma aposta interessante do Papão para a Série C do Campeonato Brasileiro. Outro ponto também é que o Luiz Felipe ele pode fazer também uma função como um ponta direita, jogando mais pelo lado destro do campo, geralmente em ocasiões de contra-ataque. Então, um jogador que também pode fazer as duas pontas, porém, em um jogo posicionado, começando, bola de pé em pé, geralmente costuma atuar pelo lado esquerdo do campo, como um ponta esquerda, arrisca bastante também em direção ao gol. Gostei das suas principais características e os seus bons momentos, né, na sua curta carreira ainda. Ele que começou nas categorias de base do Red Bull Brasil na temporada ainda de 2018, estreando no profissional naquele período. Foram 2 partidas no total e um gol marcado, né, na disputa do Campeonato Paulista naquele comecinho do ano. Posteriormente a isso, em 2019, ele chegou ao Bragantino, onde participou de mais 2 partidas também da Série B, né, do Campeonato Brasileiro, inclusive foi campeão da competição pela equipe de Bragança Paulista. Vale lembrar que naquela época o Red Bull Brasil, que o próprio Luiz Felipe iniciou, ainda não era, no caso, o Bragantino, que se transformou no finalzinho daquele mesmo ano, inclusive o Luiz Felipe participando do primeiro elenco, né, sendo patrocinado com o maior investimento do pessoal da Red Bull naquele ano de 2019, conquistando, né, o título da Série B e, consequentemente, o acesso à primeira divisão. No ano seguinte, ele acabou sendo negociado com o outro Red Bull, o Salzburg, da Áustria, que ele acabou disputando naquele período no time sub-19, 4 partidas por lá no futebol europeu e 2 gols marcados. Foi repassado a uma equipe chamada Leifering, acho que é isso, Leifering, a pronúncia no Brasil, que é do Salzburg. Seria mais ou menos como uma equipe B do Red Bull Salzburg, né, na disputa da segunda divisão do campeonato austríaco. Ele participou também até que bem nesse rápido período, 19 partidas, 4 gols marcados e 4 assistências em 2020 na disputa da segunda divisão do campeonato da Áustria, né, entre o final de 2019 e o começo de 2020. No final daquele mesmo ano, em 2020, ele acabou sendo negociado com o Red Bull Bragantino, emprestado, né, já que é do mesmo grupo. Foram 12 atuações pela equipe de Bragança Paulista na temporada de 2020, um gol marcado e também uma assistência. Na Série A do Brasileirão, ele participou de 11 jogos, nenhum deles como titular, teve uma média de 15 minutos dentro de campo e acabou marcando o seu gol, além de uma assistência. Uma média de 6,68, a sua nota no SofaScore, até aceitável, por ser um jogador entrando no segundo tempo. Em 2021 não teve tantas possibilidades assim, atuou pelo Bragantino em 6 partidas, principalmente no Campeonato Paulista, né? As suas 6 atuações, 3 delas como titular, uma média de 46 minutos dentro de campo, deu apenas uma assistência naquela temporada, convivia com problemas de lesões, não teve uma grande sequência lá em São Paulo. 2022 voltou para o futebol europeu, dessa vez para disputar a segunda divisão do Campeonato Suíço, vestindo a camisa do FC Lugano, a primeira divisão do Campeonato Suíço, vestindo a camisa do tradicional Lugano. Foram apenas 5 partidas no total, não teve tantas possibilidades por lá, né, na Superliga da Suíça. Das suas 5 atuações, nenhuma delas como reserva, novamente, né, apenas 17 minutos a sua média dentro de campo. Ao final daquele mesmo ano, né, ele que chegou para, pelo menos, terminar a temporada na metade europeia, né, na metade do ano de 2022, acabou sendo devolvido para o Bragantino e que negociou ele em definitivo com o Atlético Goianiense na disputa daquele campeonato goiano. Foram apenas 2 partidas, né, pela equipe goiana. Eu até gostei, assisti alguns jogos dele
pelo Atlético Goianiense. Vou até confirmar essa informação se eu não estiver muito louco, tá certo? Ele entrou nos minutos finais em um jogo contra o Goiás, né, uma vitória do Atlético por 1-0 no Campeonato Goiano, e ajudou bastante, deu bastante trabalho naqueles minutos finais. É um jogador de bastante correria, porém não continuou no Dragão para a sequência da temporada e a disputa da Série A. Jogou a segunda divisão com a camisa do Náutico, 11 partidas também novamente durante a disputa da Série B, um gol marcado. Foi titular em 5 partidas das 11, né, que ele disputou, tendo essa média de 40 minutos e, como eu deixei o mapa para vocês no começo do nosso vídeo, atuando principalmente na ponta esquerda. Levou também 3 cartões amarelos antes desse negócio no Botafogo, que viu com uma boa possibilidade dele participar tanto do elenco principal naquele começo de ano no Botafogo, com o time reserva e muito mais, porém não teve grandes possibilidades, apenas 31 minutos, né, no jogo lá no dia 15 de janeiro contra o Audax do Rio de Janeiro. A equipe B também do Botafogo não tem uma perspectiva muito grande de calendário para a sequência do ano, então o Luiz Felipe ficando escanteado lá no Fogão e possivelmente tendo essa sua devolução ao Atlético Goianiense, ou também a opção de compra, né, que segundo informações lá do Vene Casagrande, gira na casa de R$1,5 milhão por 80% dos direitos econômicos do jogador. Acho que nesse momento ele deverá sim ser devolvido ao Atlético Goianiense, onde tem esse contrato até o final da próxima temporada. Se o Dragão não continuar com ele para a Série B do Campeonato Brasileiro, acredito que seu destino será novamente um novo empréstimo. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Luiz Felipe. Falta sequência para ele. No ano passado, onde ele teve mais oportunidades, das suas 11 atuações, né, pelo Náutico, 5 delas como titular, conseguiu sim desenvolver um futebol interessante. Foi assim também lá no Leifering, acho que é assim a pronúncia da equipe da Áustria, na temporada também de 2020, na disputa da segunda divisão local, onde ele marcou 4 gols em 19 partidas, ou seja, ter um pouco mais de sequência. No Bragantino foi muito mais reserva do que titular, lá no Atlético Goianiense, no Lugano e agora também no Botafogo, precisa de sequência. Como eu falei, não é o medalhão, não é aquele cara que já está encostado e acomodado na vida, isso é interessante. As apostas, né, durante a temporada, principalmente de um cara que é bom de bola. Se não fosse, ele não teria sido, por exemplo, sido contratado pelo Red Bull Bragantino, um investimento muito alto também no caso do próprio Atlético, que apostou no jogador no ano passado para uma disputa de primeira divisão, vestindo a camisa também de um outro grande clube do Brasil, o Náutico. Foi bem, apesar do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, eu faria essa aposta, acho interessante para a disputa do Brasileirão. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, qual é a sua visão sobre o ponto esquerda, ponta direita também, o Luiz Felipe, 22 anos de idade, que negocia com o Paysandu para a disputa do futebol nacional. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também aqui no nosso canal e conferir o meu canal do Goiás. Ele chama Goiás News, vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do nosso vídeo também, tá bom? E a nossa playlist do Paysandu aqui no canal, você encontra aqui na tela final, o nosso parceiro ADG Store, para você adquirir lindas camisas esportivas, né? Vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!